Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. Saudação a todos os ouvintes na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso tema é confiança, parte 8. Sim, e a escritura lida é 1 Reis 18, versículo 30. E nós estamos aqui fazendo o desfecho dessas 8 pregações com o tema confiança. E nós vimos na programação passada que as aberrações dos profetas de Baal, mesmo elas não puderam trazer fogo no altar. O tempo deles terminam e não houve fogo no altar. As pedras não receberam fogo, a lenha não recebeu fogo, o sacrifício, que era o bezerro partido, não recebeu fogo. Então o tempo deles terminam e agora Elias recebe, era a sua vez, porque era um desafio. Ele disse: eles pegaram 2 bezerros. Para que vocês se lembrem, eles pegam 2 bezerros. Os profetas de Baal ficaram com um bezerro e Elias ficou com outro. E então, aquele Deus que respondesse com fogo no altar, aquele seria o Deus que prevaleceria sobre o outro Deus. Então, era um duelo. Sim, era um desafio. Elias estava desafiando a Baal, Deus dos seus seguidores. E então nós vemos que os profetas de Baal terminaram seus cultos com seus sacrifícios, com as suas aberrações, e não houve resposta de fogo no seu altar. Agora eu gostaria de chamar a sua atenção para o culto de Elias. A primeira coisa que Elias fez, antes de invocar o nome do Senhor, antes de fazer qualquer coisa, ele restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E eu gostaria de chamar a sua atenção, porque Elias, antes de qualquer coisa, aquele altar quebrado precisava ser restaurado. E eu gostaria de dizer a você que o seu coração, que a sua vida, se é uma vida que está anelando a servir a Deus de verdade, com deliberação, sim, se este evangelho que está sendo pregado alimenta a sua alma, se este evangelho dá desejo de você ser o melhor cristão, e você não vê a hora do programa iniciar para você ouvir este evangelho, então este é o altar do Senhor. Mas ele anda quebrado, ele está partido. Por quê? Porque nele não foi invocado o nome de Jesus. Ele não foi batizado em nome de Jesus Cristo. Este altar foi batizado em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Este altar está quebrado. Por quê? Porque ele cria em 3 pessoas distintas, quando deveria crer num só Deus. Então, a primeira coisa para um grande desafio é restaurar o altar do Senhor que está quebrado. Elias então preocupou primeiro em restaurar este altar. E se você serve o Deus de Elias, se você tem a mesma fé de Elias, a primeira coisa que você deve fazer é pedir o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque arrependei-vos cada um de vós. Isso está em Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos cada um de vós para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, isto é o início da restauração do altar.
Então Elias restaura o altar do Senhor que estava quebrado. Gostaria de chamar a sua atenção também. Elias colocou nele 12 pedras, que representava as 12 tribos de Israel. Ele colocou lenha naquele altar, porque a lenha representa o humanístico, representa o humano. Ele colocou água naquele altar. Sim, por quê? Porque a água representa o Espírito Santo. Aleluia! Ele colocou aquele bezerro partido, que representa pacto. Ele era partido em 2, que representa o Novo e o Velho Testamento. E Elias então estava fazendo tudo segundo o querer de Deus, segundo o que a Escritura estava lhe inspirando. Mas uma coisa também ele fez: ele jogou água sobre a lenha. Ele umedeceu aquela lenha. Ele umedeceu a lenha. Sim, mas como uma lenha úmida, uma lenha molhada, pode pegar fogo? Mas Elias, ele colocou 3 medidas de água. Sim, 3 medidas de água naquele culto, naquele altar. Ele colocou 3 medidas de água, a ponto que o rego encheu de água. A água corria em volta do altar, para que aqueles profetas de Baal, para que os cleros ali não viessem dizer que era uma coisa intelectual, uma coisa, veja bem, da mente. Sim, mas então teria que ser um sobrenatural, trazer fogo naquele altar. Por quê? Porque Elias molhou aquelas lenhas 3 vezes. E eu gostaria de chamar a sua atenção. Quando os profetas de Baal estavam clamando a Baal, era uma voz de 850 homens. Quando Elias estava fazendo a sua oração, era um homem orando. E eu sei que você está orando. Deus te viu você orando no quarto. Deus te viu você orando no monte. Deus te viu você perguntando para Ele se este evangelho é o verdadeiro. E Ele vai ouvir a sua oração, como Ele ouviu a oração de Elias. Deus sabe da dificuldade que você está carregando no coração em crer ou não crer neste evangelho. Deus sabe da luta que você carrega, mas Ele está olhando a sinceridade da sua alma. Ele sabe que você não vai ir pelo que os outros falam, mas você irá pelo que você está sentindo. E se você sente bem, se a sua alma se alimenta, se este evangelho te abençoa, é porque você faz parte deste aprisco, e Ele vai dar resposta no seu altar. O seu culto não será um culto silencioso. O seu culto não será um culto sem resposta. Por quê? Porque agora era um homem só orando. Devo também vos lembrar que no livro de Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, a Escritura diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então Elias não era um homem em especial, um super-homem. Ele não era um homem mais do que eu e nem mais do que você. Mas ele era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e que você é. Ele era um homem rodeado de fraquezas, como eu tenho e como você tem. Mas ele estava posicionado atrás da palavra. Aquele altar não era um altar de Baal. Aquele altar não era um altar de denominação. Aquele altar não era um altar criado ou idealizado por um homem. Aquele altar, tudo ali apontava para as sagradas letras. Tudo ali apontava para as sagradas escrituras. Por que você está vivendo o desapontamento? Por que você está vivendo os naufrágios? Por que as coisas têm ido mal para você? Porque os utensílios do seu culto não é coisa real. Porque não era Elias, não era a especialidade de um homem, não era um super-homem, mas era um homem posicionado na verdade. E tudo que nós queremos
é que a sua vida se posicione na Bíblia, nas sagradas letras. Nós queremos que seu culto esteja baseado dentro da palavra. O testemunho da sua fé esteja baseado dentro da sua palavra. E então você não vai ter que raspar a garganta para tentar justificar um erro da sua igreja, mas você vai falar com confiança, porque o nosso tema é confiança. E Elias estava confiante não nele, ele não estava confiado na sua habilidade, ele não confiava no que ele podia fazer, mas ele confiava veja bem, no que a palavra prometia. Havia um altar bíblico, havia um altar dentro da palavra, 12 pedras representando 12 tribos, o bezerro representava o pacto ali de Êxodo 12, sim, representava o cordeiro pascual, representava o cordeiro que havia de vir para trazer salvação para o mundo. A água representava o Espírito Santo, a lenha representava o humanístico. Por que ele umedeceu a lenha? Por quê? Porque aquela lenha umedecida, ela não pegava fogo, a menos que o fogo fosse sobrenatural. E então tudo no culto de Elias era bíblico, tudo no culto de Elias tinha um respaldo pela palavra, e aquilo trazia confiança, que é o nosso tema. Por que o seu culto você não tem confiança nele? Por que você ora e não confia na sua oração? Por que você serve a Deus, entre aspas, em uma igreja e você não tem confiança nela? Por que você não confia no evangelho que você ouve, que o seu pastor lhe prega? Porque você sabe, a sua alma sabe, que o altar ali não preenche os requisitos da palavra. Você não tem um pastor, você tem uma pastora, você tem uma pregadora. Então esta mulher está fora do lugar dela, ela não está no lugar certo. Para começar, o seu altar tem abominação, tem coisas profanas em cima deste altar. Este é um altar quebrado, ele precisa ser restaurado. Por isso, você não tem confiança nesse culto, você não tem confiança. Você diz assim, mas ela é muito usada. Eu já disse que a jumenta de Balaão também foi usada, e ela não foi salva. Porque se esta mulher, pregando o evangelho dentro da igreja, fosse salva, Deus teria que salvar também a jumenta de Balaão, que pregou. Mas não só pregou não, ela falou línguas estranhas. Como esta mulher fala, como estas mulheres falam, como estas pregadoras falam. Então neste culto não tem verdade, neste culto não é escriturístico, este altar não é escriturístico. Eu quero perguntar uma coisa: se este altar não é escriturístico, se este altar não preenche os requisitos da palavra, porque está escrito em 1 Coríntios 14:34, não permito que a mulher ensine ou fale na igreja, porque é indecente a mulher fazer tal coisa. Então não vai descer fogo, porque não preenche requisitos, os requisitos que Deus exigiu em sua palavra. E por causa disso, você não tem confiança. Você não tem confiança porque esta mulher, ela deveria estar em casa, criando os filhos, ela deveria estar ao lado do seu marido, sujeitando o seu marido, não mandando em marido dos outros. Porque se ela tem que obedecer o seu próprio marido, como ela pode repreender marido dos outros? Toda mulher pregadora tem o espírito da Igreja Católica com ela. Mas vamos voltar no nosso assunto. Nosso assunto é confiança. E eu estou fechando este assunto. Já é a 8ª programação e nós estamos observando aqui que o altar de Elias preenchia os requisitos. Tudo que ele colocou ali era bíblico. Tudo que ele colocou ali era segundo o que Deus havia mandado. Então, quando é assim, não precisa de haver retalhamentos, não precisa de julgar sangue próprio, não tem que subir no monte, não tem que fazer campanha,
não tem que ter muitas essas coisas, sabe? Rapar a cabeça, não tem que ficar aí com essa cara pálida, morrendo de fome. Não, é só obedecer a palavra. E nós estamos chegando aqui no desfecho deste grande desafio. Elias desafiando os profetas de Baal. E eu dei um tema para esta escritura, e o tema é confiança. E dentro deste desafio, sim, nós vimos que ele preencheu os requisitos, ele restaurou o altar, e tudo que ele colocou no altar era segundo as sagradas escrituras. Mas ainda gostaria de chamar a sua atenção, já chegando no final deste programa, é que Elias, ele não chamou por outra pessoa na hora da oração. Ele não chamou pela Trindade, ele não chamou por um Deus estranho, mas ele falou com o Deus de Israel. No altar de Baal eles gritavam: Baal, Baal, nos responde. No altar de Elias ele clamou a Jeová, que é Jesus do Velho Testamento. Ele orou ao Senhor, ele clamou ao Senhor, e ele pediu que Deus respondesse com fogo naquele altar. E quando ele terminou de fechar a boca, Deus mandou raios e trovoadas, e aquelas pedras foram consumidas, e aquela lenha foi consumida, e aquela água desapareceu, e aquele carneiro partido no meio desapareceu, e fogo caiu no altar. E quando caiu fogo no altar, Elias, aleluia, ele olhou para os profetas de Baal, eles estavam prostrados. Ele olhou para os profetas de Azerá, eles estavam prostrados. Ele olhou para os soldados de Acabe, eles estavam prostrados. Ele olhou para todo aquele povo, eles estavam gritando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E quando eles gritavam, Elias disse: mate todos esses profetas, tanto os profetas de Baal como os profetas de Azerá. E nós estamos aqui pregando uma mensagem para matar todo espírito errado, todo espírito que invoca outros deuses, todo espírito que está desalinhado com a palavra. Nós estamos numa unção para destruir todo espírito que é nocivo à nossa fé, que é prejudicial para a nossa alma. Confiança. Pai eterno, estamos chegando no final de mais um programa com o tema confiança, e eu louvo ao Senhor, te agradeço muito, mas muito mesmo, porque foram mensagens gloriosas, foram tempos maravilhosos, para um povo que vai ser arrebatado, para um povo que vai servir ao Senhor independentemente da circunstância. Senhor, bem sei, Senhor, que vai ser através da tua palavra que muitos filhos de Deus se manifestarão para viverem em tua presença. Eu oro, Senhor, para que este povo que crê como Elias, que espera como Elias, que tem coragem de fazer um desafio, que tem confiança, se manifestem para a glória do seu nome. Cura os enfermos, liberta os oprimidos, salva o perdido, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Feche teus olhos agora e comece a olhar nesta hora com os olhos da fé por um segundo. Imagine o céu se abrindo, a igreja cantando, subindo e para sempre deixando este mundo. Será o dia mais lindo da história, a chegada dos salvos na glória. Grande festa vai num só corpo estaremos ali,
e os irmãos que aqui não conheci, finalmente eu irei conhecer. Quero ver lá o irmão Davi, sua harpa tocar, quero ouvir, encontrar Abraão e o ladrão que foi salvo na cruz. Quero ver José governador, abraçar todos com muito amor, mas eu sei que o meu coração vai mais forte bater ao contemplar Jesus. Será o dia mais lindo da história, a chegada dos salvos na glória. Grande festa vai acontecer. Num só corpo estaremos ali, e os irmãos que aqui não conheci, finalmente eu irei conhecer. Quero ver lá o irmão Davi, sua harpa tocar, quero ouvir, encontrar Abraão e o ladrão que foi salvo na cruz. Quero ver José governador, abraçar todos com muito amor, mas eu sei que o meu coração vai mais forte bater ao contemplar Jesus. Quero ver José governador e abraçar todos com muito amor, mas eu sei que o meu coração vai mais forte bater ao contemplar Jesus. Jesus.